do Senhor, irmãos. Né? Bom estarmos aqui, né? Essa manhã de domingo aqui, 14 de julho de 2024, falando sobre o livro de Ruth, um livro que tem grandes ensinamentos para a nossa vida. E os livros da Bíblia, eles não só relatam, né? Não só relatam o relacionamento de pessoas com Deus, contam histórias de pessoas com Deus, mas principalmente mostram revelações, mostram princípios para a nossa vida. Para a nossa vida. Então, a Bíblia, ela serve para nos advertir, nos exortar, chamar a atenção de todos nós para os princípios divinos que são aplicados, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel é o mesmo Deus nosso, é o nosso Deus, o mesmo Deus. Devemos ter esse ensinamento. Aquele que abençoou Abraão, abençoou, né, dizendo que ele ia ser pai de muitas nações, é o mesmo Deus que nós estamos aqui na nossa vida. Vida do Silvano, vida de Eurides, entendeu? A nossa vida é o mesmo Deus, não mudou. E nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Significa que vamos tratar de uma maneira macro, de uma maneira maior, macro, governa o mundo e cuida da família, cuida daquela célula que está ali naquela casa, né? Ele governa o mundo e cuida da família. Por isso que eu digo, né? Tudo que a Bíblia tem é para nos advertir, nos exortar. E tudo que está na Bíblia, são princípios para nossa aplicação em nossa vida. Amém, irmãos? Foi lido o texto áureo, a verdade prática, né? Livro de Ruth, né? O livro de Ruth, o que eu tenho que me ater aqui? Nós não vamos contar toda a história do livro, é um livro curto, mas nós devemos nos fazer um recorte de acordo com esta lição. Porque muitos de nós conhecemos esse livro e queremos falar logo na primeira aula. Não deve ser. Porque senão a segunda, a terceira e a quarta aula vão ser repetitivas. Então a gente vai nos limitar à lição, né? E no final, pegar o gancho já da próxima lição, em seguida. Desse jeito nós vamos fazer. Certo? Então, nós não vamos falar de todo o livro que nós já conhecemos, mas vamos seguir, né, o roteiro, né, da revista, porque o livro de Ruth, ele vai da lição 2 à lição de número 5. Então são 4 lições, 2, 3, 4, 5. Né? E da lição 6 até a lição 13, nós vamos estudar o livro de Esther. Então não vamos colocar o carro na frente dos bois, não, vamos seguir o roteiro. O texto áureo, né, que foi lido e sucedeu, né, nos dias em que os juízes julgavam. Então, significa que esse livro de Ruth, as ocorrências, os fatos narrados, eles
foram do período de Juízes. Juízes. Né? Segundo J.B. Douglas, né, 319 anos, com a morte de Josué. Quero situar. Com a morte de Josué, o primeiro juiz foi Otiniel. Então, neste período, o livro de Ruth poderia estar incluído no livro de Juízes, mas não. Coube a Deus, inspiração divina, separar este livro. Certo? Por quê? O cânon das Sagradas Escrituras, ele separou este livro porque tem algo diferente para nós, para a nossa vida. Por isso, para podermos aprender lições valiosíssimas para a nossa vida. E crer, nós devemos ser o quê? Sensíveis à palavra de Deus. Podemos conhecer, podemos saber, podemos já ter lido várias vezes, mas o seu coração, o nosso coração, ele tem que ser sempre sensível à palavra. Sempre tem algo a mais que seja falado, seja refletido na sua reflexão, para que nós possamos agir de maneira diferente, podemos falar, aconselhar de maneiras diferentes. Tudo isso é que só vai acontecer se nós estivermos com o coração sensível à palavra de Deus. Então, como foi lido aqui na leitura bíblica em classe, né, este livro conta a história da família de Noemi. Né? Elimeleque é o marido dela, Noemi é seu esposo, e os dois filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Eu nem comecei a introdução, mas eu tenho que falar isso aqui. Eu pesquisei aqui, Elimeleque é Deus é nosso rei. Deus é nosso rei. Né? Noemi é agradável, encantadora. Agora, olha o nome dos meninos. Malom e Quilion. São fracos, tristes e doentes. De uma forma resumida ali. A gente entende que algo tinha naquela família ali, que talvez os filhos fossem doentes, não sei, tinham alguma dificuldade, eles casaram, né? Mas isso aqui a gente está falando em relação ao nome deles, tá, pessoal? Em relação ao nome deles. Como é que o nome do pai é Deus é nosso rei? O nome da mãe é agradável, encantadora, e os filhos com o nome de tristes, doentes, fracos. Né? Então, algo tinha aí nessa família. Né? Então, conta a história desta família. Que ela era Efrateus, significa terra frutífera, né? E Belém é casa do pão. Eles eram da casa do pão, especificamente da terra frutífera. Né? Vamos ler a introdução para a gente poder... Primeiramente, vou fazer os objetivos desta lição. Fazer análise da organização do livro de Ruth. Vamos ver a organização do livro de Ruth. Remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E 3. Apresentar o propósito e a mensagem. Então, no item 3, temos grandes coisas para a nossa vida. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas pela sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra a história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises, para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas e vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Né? Maravilha, né? Maravilha. Transforma tristeza em alegria. Ele é perito, né?
Deus é perito em transformar situações adversas em bênçãos para a nossa vida. Devemos crer isso, acreditar. Acreditar. Como eu estava falando aqui, Elimeleque, o pai, Noemi, a esposa, os filhos, Malom e Quilion, né? Houve fome em Belém, diz, na casa do pão houve fome. Né? E eles, vamos dizer assim, que eles mudaram, eles foram peregrinar em Moabe, eu acredito aí, por medo da fome. Medo da fome. Por medo da fome, porque, pelo que eu li aqui, eles não tinha sido atingida a fome deles ainda. Ainda bem que eu fui bem em cima aqui, ó. Olha aqui esse trecho da Ruth, capítulo 1, versículos 20. Porém, ela lhes dizia. Qual o trecho onde eu quero chegar com minha reflexão? Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, olha aqui, quando saí daqui, eu era plena. Algumas traduções dizem ditosa. É esse ponto que eu quero chegar. Quando eu saí daqui, eu era plena. Eu era ditosa, mas o Senhor me fez voltar vazia. Significa o quê? Que eles ainda não tinham a fome, por mais que era fome, eu acredito que Elimeleque, que era o cabeça da família, ele ficou com medo da fome. Se ela disse que ela era plena, ela era ditosa quando saiu, significa que a fome ainda não tinha chegado na casa dela. E por medo... Seca, né? Fome, falta de pão. Tudo isso aí é disciplina, foi por disciplina de Deus, por distanciamento do povo, né? É uma forma que Deus usa, né, para disciplinar o povo. O povo se distanciava, o povo se afastava de Deus. Pastor Vicente. Juízes, capítulo 3, 2 e 3. Ela está citando aí, está amargurada. Ela já voltou. Só que voltou seu esposo e filho. Eu acho que ela está mais expressando esse sentimento de amargura, não na fome em si, em geral, mas na fome sem querer. Ela disse assim, quando ela saiu de lá, ela era plena. Ela era ditosa. Mas saiu com os esposo e 2 filhos. Voltou seu filho. Porém, voltou com ele. Essa fome. Parece que é 6:2, né? Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Né? Quer dizer, os israelitas moraram em cavernas, né? E os midianistas estavam prevalecendo sobre eles, né? Aí entra a história de Gideão. Gideão, exatamente. É um momento de opressão. Aí deu medo, é normal, é igual a Covid veio para nós. Muita gente precipita. Pode continuar, até o 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, né? Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, né? Essa época de Juízes é uma época sombria para Israel, porque se levantava um juiz, olha só a importância da liderança, né?
se levantava um juiz, eles obedeciam aquele líder, o juiz. Depois, vamos supor, o juiz morria. E aí tinha todo o processo. Nesse processo, via-se que o povo se distanciava, o povo caía na idolatria, né? Então, a gente vê que esse período de juízes de 300 e poucos anos foram períodos sombrios para Israel. Aí entra outro ponto aqui, já um pouco da lição, a gente tem que avançar na lição, né? Entra um outro ponto aqui. Eu já ouvi muitos pastores pregando que por culpa de Josué, que não preparou um sucessor. O que vocês acham? Porque é o seguinte, na palavra de Deus nós sabemos que Moisés não escolheu o sucessor, foi Deus que escolheu Josué, certo? E na palavra de Deus, aqui em Juízes, mostra que Josué, muito tempo depois de Josué morrer, os anciãos, né, governavam, os juízes governavam e eram tementes a Deus por muito tempo. Aí depois que essa geração foi embora, aí sim que... A minha opinião, Mas foi Deus que escolheu Josué, não foi Moisés. E isso eu acredito que foi a vontade de Deus que prevaleceu aí. eu acho até que tá isso. O Josué não está mais aqui, né? Pois é, falar isso. Na minha opinião, providência de Deus, passar por esse período, cacete. Na verdade, claro que Deus servir a Deus, não dizendo que esse negócio que eu estou servindo a Deus, passar por isso. O importante é que a gente permaneça com o que aconteceu. Com essa de amargura, porque o rato vai ficar, mas tem gente que chega a concluir que é Deus quem prepara o líder. Pois é, isso aí a gente ouve muito falar, né? Comentarista também falando, culpando Josué por causa disso. A única falha que eu vejo em Josué, as pessoas falam isso, eu acho que não é por aí. Porque como Deus levantou Josué, não foi Moisés que escolheu? Moisés ficou até surpreso. Exatamente, ficou surpreso, exatamente. Então, Deus levantou Josué. E depois, né, por muito tempo depois, o povo ainda tinha o efeito ainda da liderança de Josué. Né? Os anciãos ainda governaram por muito tempo. Né? Otiniel, o primeiro juiz, ele era um homem fiel e, né, braço direito ali de Josué. Geralmente os juízes eram líderes militares. Né? Então, mas o povo, vamos dizer assim, vacilava, né? Fraquejava muito durante esse período. No período mesmo onde os midianitas, amalequitas, né, prevaleciam. Chegou ao ponto que eu li aqui, né, que o povo de Israel morava em cavernas, né? E aí levantava-se alguém, aí começava de novo a expandir. Aí essa pessoa morria e aí vai. Isso aí são 300 e poucos anos esse período, né? E é nesse período que é de Ruth, né? Então, como nós lemos aqui, né? Que Deus, ele é perito, né? Olha, que trabalhar em meio às crises para cumprir os seus desígnios. Então, concluindo o meu pensamento aqui que eu falei ainda há pouco. Elimeleque, eu acredito que Elimeleque está conversando aqui, né? Elimeleque foi para a terra de Moabe, que é terra dos desejos, sem a autorização de Deus, sem consultar a Deus. Porque terra do pão, terra frutífera, Efrata, terra frutífera, para a terra dos desejos, né?
E a família ali tinha um propósito. Acredito que sim, não é isso? Mas a nossa vida é assim. Nós estamos envoltos a uma crise. Estamos num mundo que jaz no maligno. Um mundo que nós sabemos que é daqui para pior. Vemos que cada momento nasce uma doença. E então nós devemos o quê? Ter uma intimidade com Deus, buscar a direção de Deus, ser fiel a Deus, porque não importa o que acontece em volta de nós, se nós estamos fiéis a Deus, né? Se Deus cuida de nós, se Deus nos protege, não, é isso que nós devemos ter em nossa mente, né? Devemos ser sal, ser luz desse mundo, mas não devemos temer. A nossa vida, ela não está dependente do presidente, do governador. Então nós temos Deus que é o nosso Senhor. A mesma coisa a gente fala para essa família, né? Olha aí, essa história de Ruth, ela poderia ser uma história catastrófica para uma família, né? A família destruída completamente. Foi uma família toda para Moabe, voltou 2 mulheres. E mulheres naquele tempo, a gente sabe, né, das dificuldades que tinha, 2 mulheres sozinhas ainda, né? Já foi difícil ela ir, eles irem, e mais difícil ainda foi ela voltar. Então essa é a história, a introdução aqui ao livro de Ruth, né? Nós vamos ver aqui a organização do livro. Essa organização do livro, a gente vai lendo aqui, né? A gente vai, é um ponto até mais rápido aqui da lição. Mas nós devemos entender, tá? Tem uns itens importantes para a gente gravar aqui. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda é Neviim, profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão Magiló, 5 rolos, livros curtos, livros lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a Shavuot Pentecoste, né, a festa da colheita. Eu vou ler aqui a Bíblia cristã para fazer só uma explicação, tá? Para a gente falar junto aqui. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, na Bíblia cristã, tá? Pentateuco, profetas escritos, o Antigo Testamento na Bíblia cristã é composta de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Quero falar assim para os irmãos, ó. Eu vou chamar de a Bíblia hebraica, tá? A Bíblia hebraica é a Bíblia cristã, para a gente entender. A Bíblia hebraica, ela tem 24 livros. E a Bíblia cristã, a nossa, o Antigo Testamento, tem 39, certo? 39. O Novo Testamento nosso não tem
para os judeus, certo? Não tem. A gente tem só o Antigo Testamento, o Velho Testamento, certo? Velho Testamento. 24 livros. Ah, mas o que tem lá, nós temos aqui também, certo? Nós temos aqui. Ah, mas como é que tem 24 lá, que tem 39? Porque eles fazem a divisão, só a divisão que é diferente. Só por isso, né? Por exemplo, aqui, ó, a Bíblia hebraica, né? Nós lemos aí, Torá, Nebiim e Ketubivim, que é a lei, os profetas e os escritos. Jesus, em Lucas 24, 44, ele confirmou essa divisão, porque ele, nas sinagogas, ele falava a respeito dessa divisão. Ele lia a Bíblia, né? Por exemplo, na Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequias e os 12. E aí tem os escritos, que é Salmo, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. O que eu quero dizer aqui? Para nós, o que houve? Houve um aumento. Porque nós colocamos, por exemplo, aqui, né? Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, certo? Reis da mesma forma, 1 Reis, 2 Reis. Então isso faz com que aumentasse a quantidade de crônicas, né? Aumentar a quantidade de livros. Mas eu quero dizer assim, que na Bíblia hebraica é o mesmo nosso Velho Testamento. O conteúdo é o mesmo. Só as divisões que são diferentes. Entenderam? Né? As divisões. Então, Jesus, lá em Lucas 24, 44, ele falou que ele veio para confirmar a lei, os profetas e os salmos. Olha aí, os três. Lei, profeta e os salmos. É justamente a divisão deles. A lei, os profetas e os salmos é o cabeça dos chamados escritos. Escritos é o nome da divisão. Tá? Lei, profetas e escritos. E o primeiro livro dos escritos é Salmo. Foi citado por Jesus em Lucas 24, 44. Tá? Então a divisão é só questão a diferença é só a questão quanto à divisão, né? Porque nós colocamos Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, lá não tem isso, né? Lá se inclui todos os quer dizer, o rolo, né? É um rolo só com muitos livros que nós dividimos aqui. Dividimos a Septuaginta, né? Os 70, né, sábios, né, que fizeram a divisão do cânon. Amém, irmãos? Deu para entender? Alguma pergunta sobre isso? Assim, né? O conteúdo é o mesmo, só a divisão que nós colocamos mais livros, né, para ficar mais fragmentado, mais dividido, né, a Bíblia, né? Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Olha aqui, o Talmud declara, né? O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também apontam para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Amém, irmãos? Então, até agora nós falamos sobre o início do livro de Ruth, falamos da família Elimeleque, né, Noemi, Malom e Quilion, né?
Eu quero falar sobre isso também antes de entrar nesse próximo item. Como foi dito aqui, né, na verdade prática, né? Eu tinha anotado aqui, ó. Servir a Deus não nos isenta de crises. Isso aqui vai na contramão da teologia da prosperidade. O pastor Vicente falou aqui, né? Nós passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, né? Bom ânimo e fiel a Deus. Eu diria que Deus tem que estar, né? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer. A nossa dependência tem que ser em Deus, nossa fidelidade em Deus. Como eu falei, o mundo pode estar, né, numa situação de muita crise, mas Deus, ele nos direciona, ele dá os nossos passos. Nós temos um Deus que fala e que ouve. Que fala e que ouve. Então, devemos exercitar isso. Contexto histórico. No tempo dos juízes, né? Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Foi marcado por uma grande anarquia, olha aí, uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece, né? Aqui que entra aquela defesa que eu falei de Josué, né? Que Josué, aqui que a gente já ouvi muito, né? Eu mesmo já repeti o que já ouvi, né? Acusando Josué em relação, mas depois que a gente lê, que a gente vê, né? A gente vê isso. Vamos ler aqui, Juízes 2, versículo 7. Juízes, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, olha aqui. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Esse item que eu achei muito interessante, né? Eu confesso que eu ainda não tinha lembrado deste trecho. Já tinha lido isso aqui, mas não lembrava. Olha aqui. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. A Bíblia está dizendo aqui, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel, né? Então isso aqui a gente vê que é uma defesa de Josué, não é isso? Né? Aí a gente vê aqui falar sobre esse período sombrio aí, né? Por que esse período sombrio? Exatamente. O que a gente vê? Então, com a morte de Josué, esse período de juízes, né? O ancião dessa geração foi embora, porque, vamos dizer assim, são 3 séculos, 300 e poucos anos. E nós?
E a nossa geração? E a nossa vida? O que isso implica para a gente? Meus irmãos, eu vejo assim, nós temos grande responsabilidade em passar, né, a mensagem de Deus para os nossos filhos, para os mais jovens, para as crianças. É responsabilidade de Josué isso aí? Porque os outros não fizeram? Não, é responsabilidade de quem estava ali. Porque em Deuteronômio, capítulo 5, diz aqui, 5:6, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal da sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então a responsabilidade de quem é? É nossa. Se a próxima geração não está sabendo das obras que Deus fez, nem na minha vida, né? O que aquela criança vai crescer como? Então a mesma coisa ali. A gente vê realmente que quando a liderança ali não segue, a liderança não segue os preceitos divinos, o povo acaba perecendo. Tudo bem, mas a responsabilidade Deus deixa claro de quem é. Porque uma coisa se agrega a outra, uma coisa se junta a outra. Não é isso? Não é? Então nós temos essa responsabilidade na nossa vida hoje aqui, né? E não deixar passar. O que é ser testemunha? Ser testemunha é justamente falar do que vê, falar do que ouve. E nós devemos falar para o que Deus faz na nossa vida, o que fez e o que fará. Devemos seguir a isso. Nossa responsabilidade. Nós não devemos culpar fulano nem a ciclano. Certo? Secularismo, hedonismo e idolatria. Hedonismo, você sabe o que é hedonismo? Lembram o que é hedonismo? Hedonismo, às vezes a gente se esquece, né? Eu mesmo já li várias vezes, acaba hedonismo mesmo. Acontece, né? Hedonismo é aquela pessoa que tem um estilo de vida na busca pelo prazer. Pelo prazer. O que ele busca é prazer. Secularismo, nós já sabemos que né, pode acreditar em qualquer religião, qualquer crença relativa ali. Hoje em dia o que tem, né? Vamos seguindo aqui. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha comunhão com Deus, não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Certo? Entenderam aí? Estão acompanhando? Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. O povo da época de Juízes, eles deveriam, assim, eles estavam vivendo um momento que os antepassados sonhavam e não fizeram tudo errado.
Tudo errado não, grande parte errada, né? Vamos dizer assim, podemos generalizar, não é? Os antepassados queriam tanto chegar na terra prometida, cultivar, crescer, e eles foram para idolatria, culto a outros deuses. Deus foi muito misericordioso com o povo, porque o povo foi o povo escolhido. Então ele levantava os inimigos para afrontar, os inimigos para guerrear e para prevalecer contra Israel, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, né? Culto a Astarote. Israel para influenciar e alcançar elas. Em vez deles influenciar, foi influenciar. E a figura exatamente da igreja hoje. A igreja era precisa influenciar na sociedade. E não sermos influenciados na sociedade. E é o que está acontecendo na igreja. Então, pelo que o pastor falou, a gente não tem que ter a mesma atitude, o mesmo comportamento do mundo. Nós não devemos ter. Não devemos ter o mesmo comportamento e a mesma atitude. Devemos influenciar o nosso jeito de ser. Então, esta lição aqui, há 30 séculos atrás, né, ela está nos dizendo algo hoje aqui em Rio Maria. O propósito é esse. O nosso comportamento, a nossa atitude não tem que ser a mesma do mundo. Devemos buscar e ser fiéis. E colocar Deus, né? Colocarmos a nossa vida, né? Em Deus. Em Deus. Então isso é muito importante, pessoal. É a mensagem que Deus traz para a nossa vida hoje. Esse livro foi preparado do cânon, né, justamente para trazer esses ensinamentos, essas revelações, esses princípios para a nossa vida. Foi separado para isso. Hoje aqui, Deus separou esse livro para que, como os livros da Bíblia todos, né, para que as gerações seguintes pudessem estar lendo, pudessem estar discutindo, pudessem estar propagando esta palavra. É inspiração divina, irmãos. Inspiração divina. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou-se Israel presa fácil de seus inimigos. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras. Mantinha o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, né, não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, né? Ele ouve os que a Ele clamam, né? Então, Deus, ele permitia, né? Ele permitia que aquilo acontecesse. Que o povo prevalecesse, não ao ponto de dizimar o povo, né? Mas para poder ensinar, poder disciplinar. E aí se levantava um juiz, por exemplo, né? Sansão, né? Sansão foi uma pessoa, foi levantado para libertar o povo, grande força,
caiu, né? Ele caiu, mas ele foi um líder levantado por Deus, né? Gideão, grande líder militar, também levantado por Deus. Então isso traz força ao povo, né? Traz esperança ao povo. E logo em seguida, passando essa geração, caíram de novo na infidelidade. Esse povo não é diferente de nós. É mesma carne, mesmo sangue, mesmo osso. Somos nós também. Então devemos cuidar para que nós não caiamos. Devemos cuidar, se nós estamos em pé, para que não caiamos. Devemos estar vigilantes, vigiar e orar. Vigiar e orar. Devemos repassar o que aprendemos, o que Deus faz em nossa vida para os próximos, para os outros, para nossos pares, nossos amigos. É o que Deus tem para nós hoje, nos falando, irmãos. Eles eram cheios do Espírito. Isso. E usavam para... Você imagina se falando majestade. Imagina se majestade como seria o país melhor? Com certeza, né? Com certeza. Então, pelo que o pastor falou, a gente sabe que tem ciclos altos e baixos, entenderam? Ciclos altos e baixos. Deus não queria isso. Não quer isso. Por quê? Porque tem que ser só o líder, quando o líder for fiel, quando o líder for, né, inspirado, quando o líder for, eu falou, né, divino, né, de que é inspirado por Deus, né, tinha grande intimidade com Deus, não é isso? Só quando isso acontecer? Não. Por que nós não fazemos esse trabalho? Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, fica melhor, né? Não é isso? Então vamos dizer assim, eu mato um leão todo dia, mas parece que tem dia que a savana toda eu tenho que matar. Então, se cada um fizer a sua parte, fica melhor. Fica melhor. Vai ter mais efeito. Vai ficar mais leve, né? Fardo, né? Propósito. Esse aqui é o ponto ainda mais bonito da lição. Propósito e mensagem, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Olha aqui, Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, né? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Isso aqui é importante a gente ter em mente. Aonde eu quero chegar? Vou logo falando. Quero chegar que Jesus é o nosso rei. É nesse ponto que eu quero chegar. Jesus é nosso rei. E Jesus veio de Judá, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Não é isso? Então, aqui
né? Deus fez essa promessa, né? Em Gênesis que nós lemos, né? E, cadê aqui? O cetro não se herdará de Judá. Quer dizer, então, Davi foi levantado Saul, da tribo de Benjamim, e Deus escolheu a Davi, da tribo de Judá. E Davi vem de onde? Vamos dizer assim, Noemi volta com a sua nora para Belém, não é isso? Né? Daí a Noemi, a Ruth, se casa com Boaz, certo? Boaz da tribo de Judá, certo? Aí nasce quem? Obed. De Obed nasce quem? Jessé. E de Jessé nasce Davi, o rei. Então, é a tribo de Judá que é a tribo real. O povo escolheu Veja, Saul. a tribo totalmente diferente de Deus, mas por quê? Porque o cara era simpático, o cara tinha. O povo diz, esse cara aí vê Deus separando a vizinha. A gente já conhece isso, sabe como é que foi? O vizinho judiado lá, esse cara aí está trazendo uma tipificação do nosso meio. E a gente ia chegar toda essa história na boca da terra. Só que às vezes a gente não entende, a gente vai pela parede, cara. Infelizmente a gente se arrepende. É quando Tudo é bonito. exatamente. Faz duas pessoas. As pessoas faziam. Uhum. Entendeu mesmo? Então, esse livro de Ruth, que nós estamos estudando, a primeira lição do livro de Ruth, ele tem esse propósito primordial, para mostrar, né, que a tribo de Judá é da descendência de Davi, e Davi da descendência de Jesus. Então Jesus, ele vem dessa tribo. Então Jesus, ele é legitimamente também, né? Ele atende à lei e atende a Deus ali, né? Atende a lei porque ele vem da tribo de Judá, a tribo que Deus rege, a tribo que conforme Gênesis, né? Levantará reis de Judá. Entenderam, irmãos? Então, um propósito muito grande desse livro é mostrar este sentido, esta finalidade, legitimar Jesus como rei, né? Então, repetindo, Ruth casa-se com Boaz. A gente vai ver nas próximas lições ainda sobre isso, tá? Mas logo, Ruth nasce Obed, de Obed vem Jessé, e de Jessé, Davi. Né? Amém, irmãos? É isso aí, vamos lá. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representante de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas e também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Aqui está na revista, mas alguns, na hora de estudar, alguns esse dizer que é um tipo de Cristo, eles não foi bem aceito não, né? Tá na revista aqui, mas assim, a gente tem que pensar que ele foi uma pessoa, né, que, tudo bem, fez a redenção, fez a redenção, né, isso, exatamente. Então,
aqui, né, a nora e a Ruth, né, Noemi e a sua nora, elas seguiram, né, elas foram fiéis aqui, não é isso? Passaram por grandes contratempos, grandes dificuldades, e voltaram para casa. E ali elas tiveram ótimas referências quando chegaram, ótimas referências no trabalho que a Ruth desenvolvia. Isso é mais para frente nas lições, mas isso aí não vai impactar, né, no propósito das próximas lições. E isso fez com que fosse agradável aos olhos de Boaz, né? Agradável aos olhos de Boaz. E Boaz, como ele fez o quê? Essa redenção, assim, ele redimiu aquela família que iria terminar de uma forma trágica, catastrófica. Não. Dali veio Davi, né? Dali veio o rei Davi. Vocês entenderam como é que é? Como é que Deus faz, né? Num momento de poderia dizer assim, de catástrofe, de tragédias familiares, de tristezas, amarguras, Deus resgata aquela família e coloca ela na linhagem de Jesus. Não é isso? Coloca ela na linhagem de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, Deus, ele é perito em fazer isso, em agir dessa forma. O que falta muitas vezes é nós acreditarmos. Porque muitas vezes nossos olhos são terrenos. Nós não conseguimos enxergar além do que nós vemos da matéria, do mundo que nós enxergamos ali. Entenderam? Aqui. Então a gente tem que ter os olhos, né, abertos para isso. Falta, né, a gente muitas vezes falha nisso, em querer ser como cético, não acreditar. Eu já vi um pai de família dizer assim: eu não acredito, mas se vir vai ser bênção. Significa o que é isso? Né? Eu acho que ele quis se preparar psicologicamente para uma surpresa boa, talvez. Não sei, mas não é por aí, né? Eu não acredito, mas se vir vai ser bênção. A gente tem que acreditar, né? Acreditar que por mais das dificuldades, passamos por crises, passaremos por crises, mas temos um Deus poderoso que nos resgata, que nos redime, né, que nos levanta. Amém? Vamos lá. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel. Sempre Deus tem seu remanescente, né? Sempre Deus tem o seu remanescente. Seguindo aqui. E temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Deus, ele mexe que nem um padeiro mexe a massa ali. Ele mexe a história para que os propósitos dele sejam cumpridos. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Ele mexe a história de forma que os desígnios dele se cumpram. Seguindo aqui. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Né? Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram. Que coisa maravilhosa isso. Esse item, fidelidade e altruísmo, é o item melhor de toda a lição. Eu digo assim, tudo foi bom, mas o que mais ressalta aqui é esse item. No mundo onde prevalecia a iniquidade,
no mundo onde prevaleciam os interesses de cada um. Quantas pessoas que eu já ouvi reclamando sobre isso, falando, eu não consigo, porque ali tem que ter peixe, porque ali o pessoal tem os interesses próprios, porque ali só faz quem faz aquilo. A gente vê isso pessoas falando. Mas nós não devemos seguir por esse rumo, irmãos. Não devemos seguir. Devemos destoar deste mundo. Destoar desse mundo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então devemos ter a plena convicção disso, né? Olha, nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. O amor não é egoísta, irmão. Não. Tanto não é egoísta. Olha aí. Tanto não é egoísta que quando nasceu o filho de Ruth, olha, nasceu o filho de Ruth com Boaz, as pessoas dizem, nasceu o filho de Noemi. E a Ruth poderia dizer, não, é meu filho. Tem uma coisa para dizer, para pegar o gancho da próxima lição. Uma coisa muito importante. Coisa importante para todos nós. É na próxima lição, mas assim, só para pegar o gancho já. O versículo mais importante desse livro é aquela declaração, né, que Ruth faz, né? Não é? Que ela diz que o teu povo, meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só como é que é, o que Deus faz. Prestem atenção, porque eu até me arrepio quando eu falo. O mundo que nós conhecemos, ele é bem diferente dos valores que Deus nos coloca. Uma das maiores declarações de amor, olha aí, uma das maiores declarações de amor de toda a Bíblia é justamente de uma nora para uma sogra. E no mundo que nós conhecemos, nós falamos, claro, de brincadeira de sogra, tudo bem, mas acontece muito isso, de problemas entre sogra e nora. Acontece. Nós sabemos que acontece. Quantas sogras e noras, parece uma rixa, parece uma dificuldade grande que tem no mundo, não é? A gente vê falar em sogra e nora. No mundo, imagine, e Deus vai contra tudo isso, justamente mostrando uma grande declaração de amor. Uma grande declaração, talvez uma da maior declaração de amor que tenha na Bíblia, é justamente de uma nora para uma sogra. O teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde pousares tu, pousarei eu. Uma declaração de amor dessa é grandiosa, né? É grandiosa. E é justamente, eu achei assim, isso há muitos anos atrás, alguns anos atrás que eu percebi isso aí, que eu falei assim, rapaz, como é que é, né? Você fala tanto em sogra e nora, fala nora fala da sogra, e justamente uma grande declaração de toda a Bíblia é de uma nora para uma sogra. Não é divino isso? É divino isso. O amor, né? O amor. Então ela não foi... Eram sábios. Não entendi. Exatamente. Então elas foram, né, altruístas, elas foram fiéis, irmãos, né? Então, repetindo, né? O mesmo Deus de Noemi, o mesmo Deus de Ruth, é o mesmo Deus nosso. Como eu falei bem no início aqui, o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso. Então devemos zelar, né, pela nossa fidelidade, nosso relacionamento com Deus. Eu notei aqui em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim:
Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Por mais que passamos por tormentas e tempestades, Deus, ele é nossa firmeza. É o nosso porto seguro. É isso que essa mensagem quer falar, né? No domingo que vem, vai falar justamente sobre esse amor que eu falei agora. O amor entre ela, entre a nora e a sogra. Amém, irmãos?